Seguimos aqui na CBN. Do gelo pro 5G. O que tem a ver? Nada. Mas vamos lá. Não, tem a ver sim, rapaz. Porque é o seguinte, a gente tá num tempo, né? Isso acontece em Joinville, acontece em Florianópolis. Às vezes dá uma ventania. Primeira coisa que acontece o semáforo sair do ar é a primeira coisa, né? O semáforo sair do ar é a primeira coisa. Segunda coisa é que a internet. Porque o fio, não sei, será que muda? Será que com 5G vai ter mais estabilidade e menos percorrência e menos instabilidade no sistema, na rede? Pois é. Enfim, agora os municípios vão ter que se preparar legalmente também para receber a tecnologia 5G. Nós vamos conversar com o Edgar Usui. Ele é diretor da Integra Relações Governamentais. E os municípios precisam se adequar à legislação. Eu sei que o Edgar, né, tem uma batalha já estou ampliando o assunto aqui há bastante tempo, uma espécie de uma luta, né, que a instituição que ele representa defende, de regulamentação do lobby no Brasil, porque aí as coisas ficam mais às claras, né, como ocorre nos Estados Unidos, fazer do lobby uma coisa legítima, né, uma atividade legítima, com regras, com transparência e por aí vai. Edgar, obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato, boa tarde, Matheus, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Maravilha, explica pra gente, os municípios precisam fazer o quê? 2015, Renato, foi aprovada a Lei Geral das Antenas e já dizia as diretrizes para a gente conseguir ter essa estrutura. Depois de 2020 foi feito um decreto regulamentador 10.480, que especificava mais ainda o que devia ser feito, e os municípios acabaram demorando um pouco para adaptar essas legislações municipais a essas diretrizes das legislações, da legislação federal e do decreto federal. Então, cada município tem que olhar, fazer o dever de casa, olhar para a sua legislação. Se tem lei de antena municipal, adaptar essa lei à Lei Geral das Antenas. Se tem código de posturas que vai precisar ser alterado, tem que mexer no código de postura. Se tem decreto do Executivo Municipal, tem que mexer, tem que preparar o ambiente jurídico, legislativo, para que o 5G alcance o cidadão lá na ponta. Edgar, boa tarde. E hoje em Santa Catarina, como estamos, né, dos principais municípios? Oi, Matheus. Santa Catarina, em comparação aos outros estados, a gente está relativamente bem, mas ainda é muito a ser feito. Poucos municípios estão com a legislação. Florianópolis, como vocês estavam falando um pouco antes, já tem a legislação, saiu à frente, foi o primeiro município. Já tem vários com o projeto de lei tramitando nas câmaras de vereadores, mas poucos já estão com a legislação publicada, vigente. Eu sei que tem projeto em Criciúma, em São José, em Chapecó, em Joinville, em Jaraguá, então os municípios estão se coçando, mas a gente tem que dar uma acelerada nisso aí para que Florianópolis e Santa Catarina não fique para trás e a gente continue com a possibilidade de manter esse protagonismo na área de tecnologia. Pois é, e aí, no caso, se não tiver tudo em dia, do ponto de vista de ordenamento jurídico, complica a instalação e operação. Impede? Impede. Depois que foi feito o leilão, foi definido que as operadoras que ganharam têm a responsabilidade pela infraestrutura, mas a operadora, o ente privado, não vai colocar uma antena onde ela não tem a permissão pública. Lembrando que a antena 5G, como foi dito anteriormente, ela é completamente diferente das antenas 3G, 4G que a gente está acostumado ali de 20 e tantos metros de altura, uma base de concreto cercada por grade. A antena 5G é um pouco maior que uma folha A4, só que o alcance dela, até porque a tecnologia foi desenvolvida assim, o alcance de uma antena a outra é muito menor, o que faz com que a gente precise ter uma quantidade muito maior de antenas para que tenha essa conectividade com a qualidade e a velocidade que a 5G nos promete. E só voltando àquela questão de quando, né, Edgar, para as pessoas que querem logo ter acesso à tecnologia, os municípios vão se adequando através da legislação, mas até o escalonamento, primeiro por capital, depois para o interior, é assim? A previsão, né, uma expectativa do governo federal é que as capitais tenham 5G até julho de 2022, as cidades com 500 mil habitantes até julho de 25, 200 mil habitantes julho de 26, 100 mil habitantes julho de 27 e 30 mil habitantes julho de 28. Mas, Matheus, uma coisa a gente precisa parar para pensar aqui. Se o município menor for rápido
e já tiver essa estrutura jurídica legislativa que garanta segurança jurídica para a operadora, pode acontecer um fura-fila. Pode acontecer de ultrapassar essa data e o município ali, exemplo, o município de 500 mil habitantes que não se organizou, chegou em 25, não está com a legislação, vai ficar para trás. Daqui a pouco tem um município um pouco menor que já se estruturou, pode acontecer de pleitear isso, de o 5G alcançar o município menor. Ô Edgar, você falou agora há pouco aqui, deixa eu confirmar com você, Florianópolis já aprovou essa lei, não? Isso. Já, né? Já. Tá. Já. Inclusive a informação que eu tenho, Matheus Boaventura aqui, há um interesse do governo federal por Santa Catarina, por Florianópolis ser referência em tecnologia da informação, enfim, ter um ecossistema, né, de TI muito consolidado. A ideia de tornar Florianópolis referência nacional de instalação do 5G, algo que seria extremamente positivo para Santa Catarina, de repente, talvez até ao mesmo tempo Joinville, enfim, a gente só tem a ganhar se isso acontecer, né? Sem dúvida, como se fosse um projeto piloto aqui, né, de instalação para servir como base de referência, de case e por aí vai. Edgar, muito obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco, boa semana para você. Obrigado, Renato. Muito breve, só para uma frente dentro do governo federal, a ACT, a Associação Catarinense de Tecnologia, teve uma conversa e o governo esboçou essa necessidade, essa intenção de que Santa Catarina estivesse à frente e a gente a integra como consultoria de relações governamentais, tem esse papel de entender o que o poder público precisa para trazer para o privado e o contrário também, o que o privado precisa para levar para o poder público. Então essa é uma soma da sociedade com o poder público para alcançar a melhor qualidade lá na ponta, para que o Matheus chegue no final do dia em casa e a geladeira dele já tenha feito compra direto no supermercado, porque o 5G garantiu para ele, através de internet das coisas, essa tranquilidade, e o Renato entra em casa e o ar-condicionado já esteja na temperatura que ele gosta, porque o smartphone dele esteve acompanhando ele o dia inteiro, sabe que ele passou calor. É isso aí, obrigado pela oportunidade. Legal. Precisando, estamos à disposição.